Na semana passada, por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba, em uma vitória estratégica para o petista, que agora tem o caminho livre para disputar as eleições presidenciais de 2022. Os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Antônio Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Roberto Barroso mantiveram a decisão tomada por Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente, garantindo a manutenção dos direitos políticos, então, do petista. Apenas os ministros Cássio Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux discordaram da decisão e apoiaram o recurso da Procuradoria-Geral da República, que pedia o reconhecimento da competência da vara onde trabalhava o ex-juiz Sérgio Moro, sob a alegação de que havia conexão entre os fatos apurados contra o ex-presidente e a corrupção na Petrobras. 5 anos depois, Lula ficou preso por 580 dias em Curitiba. O Supremo dá razão à defesa do petista, que argumentava desde 2016 que os casos do ex-presidente não deveriam ficar na sede mais importante da Lava Jato. Sobre o assunto, o cenário político depois dessa decisão do STF, a gente conversa agora com a presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores em Goiás, Kátia Maria. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cileide, bom dia, Jéssica Dias, bom dia a todos os ouvintes que estão nos escutando aí, também os internautas que estão acompanhando pela internet. Prazer estar aqui com vocês. Eu já vou perguntar sobre o aspecto político, Kátia. O PT já trabalha com essa definição de que Lula é candidato, ou nesse momento pré-candidato, a presidente em 2022? Olha, na verdade, o PT ainda não está fazendo, propriamente dito, esse debate eleitoral, né? Veio, obviamente, dar uma acentuada com essa decisão do STF, como você mesmo disse. Essa era uma reivindicação nossa, né, da defesa do Lula e, obviamente, apoiada pelo Partido dos Trabalhadores, das injustiças, né, e dos equívocos jurídicos que haviam sido imputados ao presidente Lula. E essa decisão do STF na semana passada, para nós, ela é ainda uma medida em estado de exceção, porque, como o próprio ministro Lewandowski colocou, né, o Lula teve que ir ao plenário, coisa que não aconteceu com outros habeas corpus julgados pela segunda turma, né, e ela vem para corrigir uma injustiça que fizeram, né, há muito tempo, como a gente vinha já alertando. Mas ela também não tira aí todo o caos que foi criado, porque essa medida que o STF corrige nessa semana, ela inviabilizou a candidatura do presidente Lula em 2018, abrindo campo para a eleição desse presidente que aí está, um presidente que é um presidente da morte, porque não preocupa com as pessoas, não está salvando nem a vida, nem a economia. E o PT, nesse momento, Rubens Salomão, apesar de a eleição a gente saber que ela é a porta de saída para todos esses problemas, nós estamos muito preocupados com essas crises. Então, tanto a nossa bancada na Câmara Federal, no Senado, aqui na Assembleia Legislativa, nossos vereadores, todos os municípios, nós temos nos dedicado muito para o enfrentamento dessa crise, porque nós não temos vacina, nós sabemos que a vacina é o mecanismo mais eficiente para tirar o Brasil e o mundo inteiro dessa crise. Nós não temos auxílio emergencial numa crise de desemprego muito acentuada, e diga-se de passagem, a crise do desemprego ela não é pela pandemia. Tirar a presidenta Dilma dizendo que ia resolver o problema da economia, mas isso só agravou, né? Na época que a Dilma, 2014, o governo efetivo, nós tínhamos menos de 5% de empregados, antes da pandemia nós já tínhamos, né? E não tem emprego, nem auxílio emergencial, nem vacina e nem comida, né? O Brasil volta para o mapa da fome, isso é grave, então nós temos preocupados muito em enfrentar esse momento, apresentando projetos de lei que possa garantir aí a volta, né, do auxílio emergencial de R$600. Nós ainda não desistimos dessa pauta, porque é inadmissível um auxílio emergencial que varia de R$150 a R$370, é muito pouco, né? O gás de cozinha está 100, 110, em alguns lugares R$120, tá? Não dá para
comprar o gás de cozinha, né? A cesta básica nem se fala, porque tudo encareceu. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Nós, inclusive, fizemos uma campanha, o PT Solidário, que aconteceu neste final de semana, só aqui em Goiás. Foram mais de 10 toneladas de alimentos arrecadados, né? Aí, inclusive, uma orientação do Lula, né? Uma sugestão para que essa campanha pudesse ganhar muita força, e ela vai continuar, porque a gente precisa ajudar essas pessoas que estão passando fome, que estão passando necessidade nesse momento. Então, para nós do PT... mesmo sabendo da importância do processo eleitoral, inclusive que foi o processo eleitoral de 2018 que nos colocou nesse caos que nós estamos, ainda não é a pauta prioritária do PT nesse momento, mas, sem sombra de dúvidas, a elegibilidade do Lula coloca uma luz de esperança, né? Não apenas se ele for candidato, mas indiferente se ele não for candidato, obviamente uma eleição com Lula, né, habilitado, ela tem um contexto diferente e traz para muita gente, né, quem quer aí o bem do país, quem quer tirar o Brasil do mapa da fome de novo, quem quer restabelecer a nossa economia, garantir vacina para todos e para todas, é importante a gente entender, né? Só a ação do Lula está elegível, já teve alguns comportamentos diferentes aí do presidente da República, que antes estava ainda mais irresponsável do que ele é hoje. Kátia, mas pensando na disputa lá em 22, como é que fica a imagem do ex-presidente Lula? Porque ele teve as condenações anuladas, mas não foi inocentado, ele continua sendo réu e vai passar nesse processo por um julgamento em Brasília, e continua respondendo a outros processos também na justiça. Como é que o PT pretende lidar com essa imagem para uma parte da sociedade bem consolidada de que o PT é sinônimo de corrupção e, mais ainda, que o ex-presidente Lula é sinônimo de corrupção, Kátia? Olha, primeiro é importante a gente dizer que essas ações que estão aí, ela não é uma ação contra a Lava Jato, ela é uma ação de reivindicação dos direitos do presidente Lula, que ele quer apenas ser julgado, analisado, né, imputado a ele tudo aquilo que a lei estabelece para todas as pessoas. Então, se é um julgamento justo, nós queremos que aqueles que têm um julgamento justo, se forem condenados, sejam penalizados, obviamente. Mas não foi esse o caso do presidente Lula, né? E, particularmente, eu tenho visto aí, Rubens Salomão, alguns veículos, né, colocando essa questão da corrupção na pauta, mas eu imagino, apesar de ela ser, obviamente, para nós do PT, ela sempre foi importante, tanto que o Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais investiu no combate à corrupção, né? Nós estamos vendo aí a interferência direta do Bolsonaro na Polícia Federal o tempo inteiro, coisa que não acontecia no governo do PT, muito pelo contrário, foi dado condições para que a Polícia Federal pudesse trabalhar de forma autônoma, né? E o que eu tenho percebido é que, obviamente, apesar de alguns veículos de comunicação tentar colocar essa pauta, eu imagino que ter 370 mil pessoas mortas nesse momento, com um governo que não garante vacina, não garante auxílio emergencial, não trabalha para a retomada da economia, não garante a comida no prato das pessoas, com toda certeza ela é uma pauta que vai sobressair. E com toda certeza o PT continuará trabalhando para o combate da corrupção, porque nós fizemos isso no nosso governo e a pauta não era a corrupção, né? Porque se fosse a corrupção não era o Bolsonaro, não era os filhos, não era a milícia que estaria no poder. Kátia Maria, presidente do PT. Cileide, retoma seu som aqui para pergunta à presidente do PT em Goiás, Kátia Maria. Sim, Cileide. Bom dia, Kátia. O PT tem sido acusado pelos adversários políticos de não estar trabalhando pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que você já descreveu aí os problemas do governo dele e as consequências para a vida da população brasileira, por considerar que ele é um candidato mais facilmente derrotável na eleição de 2022. E, de fato, o PT não está trabalhando, não está entre as forças políticas que pedem o impeachment do presidente. É isso mesmo? É uma conta que o PT faz, que acha mais fácil ganhar de Bolsonaro, por isso quer deixá-lo no poder até 2022?
Muito pelo contrário, Cileide, é fácil de observar que o PT tem atuado, basta ver quantos pedidos de impeachment, né, toda a movimentação, se você observar as páginas dos nossos parlamentares, né, no Congresso, a própria presidenta Gleisi, em todos os seus pronunciamentos, né, a gente mostra a gravidade, nós só sairemos da crise, né, nós estamos agora nessa semana com a crise, para além da vacina, saúde, medidas sanitárias, de tudo que nós estamos vendo, uma crise muito grave no meio ambiente, mas não adianta tirar só o ministro, nós só vamos resolver essa questão se nós tirarmos o presidente da República, que é um governo da morte. Se as pessoas não morrerem por Covid, vai morrer por causa da vacina, vai morrer por causa da fome, vai morrer pelo tanto de armas liberadas. Então, basta pegar a hashtag, né, quem faz aí o jornalismo investigativo, baixa a hashtag Fora Bolsonaro, que vai ver quem verdadeiramente está pedindo a saída do Bolsonaro, e não é a saída pela saída, Cileide, porque nós respeitamos a democracia. Nós estamos dizendo para as pessoas que é inadmissível um governo que não cuida das pessoas num momento tão delicado como esse. Obviamente, a pandemia ela é crítica em todos os lugares, mas onde os governos são responsáveis, ela se estabelece de uma forma mais confortável para que as pessoas atravessem esse momento. E não é isso que a gente vê no Brasil. Então, quando você tem um presidente que incita a aglomeração, que incita, né, o não uso de máscara, que não está nem aí para nada, né? Tá todo mundo passando fome, é o leite condensado, é a picanha, é a cerveja. O povo não está na pauta do presidente da República. E, infelizmente, isso nos leva a pedir a saída do Bolsonaro. E nós temos feito isso com muita consciência tranquila, inclusive tem reunião agora fazendo a junção de todos os processos, né, todos os pedidos de impeachment para ver se ganha força. Então eu acho que a mídia não tem que cobrar isso do PT, a mídia tem que cobrar isso do Centrão, que é quem está engavetando todos os pedidos de impeachment, estão cobrando da pessoa errada, né? Quem está na mesa ali é o Centrão. Então se a imprensa quer ajudar, é botar foco aí nas ações do Centrão para que eles possam desengavetar os mais de 100 pedidos que tem de impeachment do presidente da República, né? E a gente fica muito preocupado porque essas ações não é só no governo federal, a gente acaba tendo impacto nos estados. E aqui em Goiás a crise não é muito diferente. Obviamente o governador é bem mais responsável do que o Bolsonaro, não é negacionista, etc., mas ações efetivamente para tirar as pessoas da crise que nós estamos atravessando também são pífias. Nós não temos um auxílio emergencial, a política de assistência social está esfacelada no Estado, o que se tem é uma cesta básica que é entregue pelos aliados do governador de forma bastante tendenciosa, não tem uma política estruturada de transferência de renda para que as pessoas possam atravessar esse momento de crise, né? Num dia apresenta um balanço na Assembleia de que as economias foram positivas, né? As finanças do Estado estão positivas, no outro já quer o estado de calamidade para usufruir dos benefícios fiscais, né? Que a lei estabelece quando você está no estado de calamidade, mas o que mais importa não tem, que é o emprego, que é o auxílio emergencial, que é tirar as pessoas desse momento que nós estamos vivendo, que é fazer os hospitais de urgência e hospitais de campanha funcionarem efetivamente para garantir aí o salvamento das vidas, né? Tivemos aí nesse último período perdas de gente assim, muito próximas, já como diz a canção do Chico César, já não são números, né? São nomes. Se isso não incomodar a gente, como é que a gente vai reverter todo esse caos? Então, não é diferente aqui no estado de Goiás, com muita propaganda e pouca ação efetiva, garantindo condições dignas para a população atravessar esse momento de crise pandêmica, econômica e social. O que a gente tem visto, apesar da senhora dizer que a mídia não fala, mas o que a gente tem visto é que a população brasileira está bem informada a respeito de quem não abriu os pedidos de impeachment. Né? Todo mundo sabe que primeiro o Rodrigo Maia sentou em cima dos pedidos e agora o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Tanto que o STF deu um prazo para ele se explicar numa ação que não foi proposta pelo PT. Então, uma coisa é o PT ter hashtag de Fora Bolsonaro e dizer que defende o impeachment. Outros são ações
concretas, né, para que se faça isso. Essas ações que foram propostas no STF não foram propostas pelo PT. A CPI da Covid, a ação para que acontecesse a CPI da Covid não foi proposta pelo PT. Aqui em Goiás, o deputado Antônio Gomide tem falado na Assembleia sobre a falta de planos de políticas sociais, mas assim, qual que é, e aí eu pergunto para a senhora, diante dessa apresentação que eu fiz, quais são as ações concretas do PT, fora hashtag em rede social, para o impeachment, trabalhando pelo impeachment do presidente, e aqui em Goiás, né, além desse discurso feito pelo deputado, que é um membro do partido, mas quais são as ações políticas do partido em Goiás para que esses programas sociais, ou para que se faça essa oposição, apresente publicamente essa oposição às ações do Ronaldo Caiado agora na pandemia? Olha, Cileide, primeiro o PT assina vários pedidos de CPI, juntamente aí com partidos de esquerdas, né, alguns outros partidos que já entenderam a gravidade do momento político que nós estamos vivendo. E se nós pegarmos toda a movimentação do Congresso Nacional, isso fica muito claro, né? Não é hashtag. Hashtag é a forma de você contar para as pessoas e que fica mais fácil da imprensa acompanhar, né? Então, a direção estadual do PT tem trabalhado para isso, a direção nacional do PT tem trabalhado para isso, e os nossos parlamentares no Congresso têm sido guerreiros incansáveis com apresentações de enfrentamento à Covid, aí, não apenas da CPI, mas de projetos, né? Por exemplo, o auxílio emergencial. Foi o Partido dos Trabalhadores que apresentou a primeira proposta, que ganhou o corpo da esquerda, que fizeram a apresentação de uma proposta coletiva para ganhar musculatura dentro do Congresso. Dentro do Congresso é junção de forças. Então não interessa ao PT ter o protagonismo se ele assinou ou não, interessa ao PT ter a ação efetiva de ajudar as pessoas a sair dessa crise. E nós sugerimos um auxílio emergencial de um salário mínimo, e o presidente da República queria um de R$200, na discussão política acabou ficando 600, e agora ele cortou, né, varia de 150 a R$300. Então, tem ações efetivas, tanto para a questão do impeachment, quanto para a questão de auxiliar as pessoas, né? E o mesmo tem sido feito aqui em Goiás, tanto a delegada Adriana Costa quanto o Gomide têm apresentado projetos de leis que possam auxiliar, e o papel da oposição, obviamente, é cobrar para que essas políticas sejam implementadas. Nós temos cumprido esse papel de ser o porta-voz da população e cobrar do presidente da República, cobrar do governador que sejam políticas mais eficientes. Mas, infelizmente, a gente vê muita propaganda, vou pegar essa da assistência social, quantos dias tem que a mídia está falando desse programa, que vai ajudar as famílias, que vai transferir renda para os municípios, mas isso ainda não está efetivamente, não chegou aos municípios de forma contundente para que eles possam ajudar. Muito pelo contrário, os municípios estão passando muitas dificuldades porque tem uma omissão do governo federal e uma omissão do governo estadual, tanto do ponto de vista de regular, né, aí o enfrentamento da pandemia, como transferência de recursos para que esses municípios possam atravessar essa crise. As pessoas vivem na cidade, quando ela está com fome, ela não vai bater na porta do governador, ela não vai bater na porta do presidente da República, ela vai bater na porta do vereador, ela vai bater na porta do prefeito. Então, é importante a gente enxergar essa ação federativa que precisa ter e a importância aí do parlamento na cobrança dessas políticas. Então, nós temos aí vários projetos de lei apresentados, tanto pelo Gomide como pela Adriana Costa, que pedem, né, e sugerem medidas ao governo do Estado para atravessar essa pandemia, auxiliando não apenas o cidadão, como também a questão das micro e pequenas empresas, que é outro lado que o governador não deu. Nós, inclusive, sugerimos que fosse feito como o governo do Ceará, que criou um auxílio emergencial para esse setor produtivo, para que pudesse, né, ali dar um socorro imediato dentro desse distanciamento social, porque a gente sabe, muitos desses microempresários
dessas pequenas empresas, eles não têm acúmulo de capital, eles trabalham para garantir a sobrevivência no final do mês. Então, nós não estamos conseguindo aí com essa ação, tanto do governo do estado quanto do governo federal, nem salvar vidas, tanto que Goiás já passa de 13 mil pessoas mortas, né? Inclusive, você tuitou isso ontem, esse acumulado de mortes no início do ano já ultrapassa o tanto de mortes do ano passado. Isso é grave, mostra aí um mapa muito ruim para a gente. Quero me solidarizar com cada uma das famílias, né, que perderam seus entes queridos, tanto em Goiás quanto no Brasil. É uma situação muito grave que a gente precisa estar de mãos dadas para ajudar essas pessoas, né, no conforto da perda do parente, mas também para essas que estão passando necessidade, que já não tem medo mais de morrer de Covid, porque morrer de fome às vezes tem sido mais crítico do que ter medo da Covid. Rubens. É isso, Kátia. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Boa semana aí, bom dia, um abraço para você. Obrigada, Rubens Salomão, Jéssica, Cileide. Quero aproveitar aqui para agradecer, Rubens Salomão, todas as pessoas que colaboraram com a campanha desse final de semana do PT Solidário e dizer que esse foi só o início da nossa campanha, que nós temos 43 pontos já esparramados no estado de Goiás. Quem quiser colaborar para ajudar as pessoas a atravessar esse momento difícil, diante dessa omissão dos nossos governadores, diante da omissão do presidente da República, entre na página do PT e veja um dos pontos mais próximos da sua casa para que você possa colaborar. Grande abraço a todos vocês. Um abraço, obrigado aqui pela entrevista. Conversamos com a presidente do PT, Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás, Kátia Maria. Destaque a íntegra da entrevista você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.